uma vez cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz, né, com a direção da irmã diaconisa, a irmã Antônia. Eu falo na igreja, e vocês estão notando que está saindo agora uma Assembleia de Deus. Porque ela veio da Assembleia, ela é Assembleia na raiz. Deus quer formar aqui uma Assembleia de Deus. Por que, igreja? Por placa? Não. Porque a Assembleia de Deus é uma igreja que dá oportunidade para quem quer ser santo. Você, quando tem uma oportunidade aqui na frente para louvar, você está se santificando lá na tua casa, procurando ensaiar, procurar estar mais pertinho de Deus. E é o que nós estamos tentando fazer aqui. Entende? E eu creio que está saindo do jeito que Deus quer. Eu quero fazer uma leitura, igreja, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Do 12 ao 31, igreja. Você não vai embora daqui hoje falando que não tem palavra. Aleluia. Porque essa leitura eu tinha comentado com os irmãos ali, a irmã Cláudia, Ana Cláudia, e eu vou ler para a igreja. Eu ia falar para eles dois essa leitura, o casal, mas Deus pediu para ler para a igreja, porque é muito importante, é a unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Está falando da igreja, da unidade da igreja, a união da igreja, dos irmãos aqui. Porque também o corpo, a igreja é o corpo de Cristo, e Jesus é a cabeça. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo, a igreja não é só um. O corpo não é só eu, é muitos. Versículo 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se o pé falar, eu não vou fazer parte da igreja, porque eu não sou a mão, vai adiantar alguma coisa? Não, o pé é o pé, a mão é a mão. Versículo 16. E se a orelha disser, porque não sou o olho, mas sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Ou seja, você não vai ser o que eu sou. O que eu sou é o que eu sou. O que o pastor Paulo é, o que ele é. O que a irmã Antônia é, o que ela é. O que você é, o que você é. Ninguém vai mudar o que você é. O que você é na igreja é o que você é. E eu tenho que te aceitar do jeito que você é. É isso que está dizendo aqui. É o corpo. 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Deus colocou cada um aqui como Ele quis. Aleluia, Jesus. Deus quis colocar aqui, eu não tenho culpa. Deus quis colocar, eu não tenho culpa. É o corpo. Deus quis colocar aqui, eu não tenho culpa. Deus quis me colocar aqui, eu não tenho culpa. Você não pode questionar quem está aqui e quem não está. Quem está é Deus que colocou, é o corpo, foi Ele que colocou. Foi Deus. Igreja, você vai embora hoje e você não vai mais criticar quem está na igreja depois dessa palavra. E se alguém vir falar, você vai ler essa palavra para essa pessoa. Quem colocou lá foi Deus, fala com Ele. Ah, o bispo aceita aquele fulano lá no altar, fala com Deus, porque foi Deus que levou para lá. Não tem como, igreja. Versículo 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se fosse só a orelha, cadê o corpo? É só o pé, cadê a mão? Cadê a perna? Igreja, eu tô falando aqui, a Bíblia está falando de partes do nosso corpo, mas é você, viu? Não é a orelha, não. Não é a orelha, é a irmã, é o irmão, é cada um que está aqui, a Bíblia está dizendo isso. Onde estaria se só fosse eu aqui? Se só fosse a orelha?
Versículo 20. Agora, pois, há muitos membros, estamos todos aqui, mas um só corpo. Ninguém é melhor que ninguém. Apóstolo não é melhor porque é a perna grandona. A orelha não é melhor porque é pequenininha. Não, é tudo igual, é um corpo. É um. Agora, pois, há muitos membros. Em nome de Jesus, essa igreja vai ter muitos membros. Glória a Deus. Mas um só corpo. Ninguém é melhor que ninguém aqui. Glória a Deus. Ninguém, a palavra, igreja, a palavra não cai no chão. Ninguém vai te iludir mais. Versículo 21. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de ti. Eu não posso falar para você que eu não preciso de você. Eu não posso. O olho não pode falar que não precisa da mão. E a mão não pode falar para o olho que não precisa do pé. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos um do outro. Aleluia, Jesus. Versículo 22. Verdade, Deus. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Aquele membro que está mais fraquinho no corpo parece que não presta para nada, mas a Bíblia está dizendo que é necessário. É necessário. O mais fraquinho, aquele que não sabe nem ler a Bíblia, mas é necessário. É necessário. A Bíblia está dizendo que não cai no chão, é necessário. Quem é você para discutir a palavra? É porque ele não lê a Bíblia. Vai estudar a Bíblia. Se Deus me colocou aqui como presidente dessa igreja, é porque eu leio a Bíblia. Senão ele não colocaria. Não estou querendo ser melhor que você não, mas se você quer crescer, estuda a Bíblia espiritualmente. Versículo 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. O que a igreja faz? Aquele que a gente acha que não merece, é menos honroso, a esse nós vamos honrar muito mais, porque é aquele que está fraquinho na igreja, que precisa de ajuda. Olha aqui, igreja, que coisa mais linda. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, ou seja, não precisa muito desse aqui na igreja. A esses honramos muito mais. Temos que honrar para ajudar para ele crescer. E aos que em nós são menos decorosos, ou seja, não tem muita beleza, damos muito mais honra. Ou seja, a igreja tem que honrar aquele que chega ali mendigo na igreja. Temos que não tem beleza nenhuma, não tem aparência. A Bíblia está dizendo que esse que não tem aparência, esse nós temos que honrar muito mais. Esse que vem mal vestido na igreja, chega aqui não tem nem sapato, não tem roupa, você olha, não dá nada. A Bíblia está dizendo que aqui nós, na igreja de Cristo, nós temos que honrar esses muito mais. Versículo 24. Porque os que em nós são mais honestos, não tem necessidade disso. Ou seja, quem está no nosso meio que é honesto, não tem necessidade de ser honrado. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Olha o que Jesus fez. Jesus nos honrou. Nós não merecia ser honrado por Cristo, porque nós não valia nada. Nós era cheio de pecados, estava condenado ao inferno. Jesus pegou nós e deu honra para nós sem nós merecer, sem nós valer nada. Ele nos escolheu para formar o corpo dele. Então nós não valia nada e Deus nos aceitou. Agora tem um irmão na igreja que não vale nada. A Bíblia está falando, é para você honrar esse que não vale nada. Gente, a palavra é linda. É só ler. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo. Tem que honrar quem não vale nada aqui dentro, para que não haja divisão. Mas antes tenha os membros igual, cuidando um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecerão com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Versículo 27.
Nós somos o corpo de Cristo, mas é membro particular. O que você plantar de errado, quem vai colher é você. Aqui somos corpo de Cristo, membro particular de Cristo. Se você pecar, você vai colher pelo teu pecado. Não é porque a orelha está aqui em cima do altar no pecado que você vai colher por cada orelha, não. É em particular, cada um vai colher o seu fruto. Então não se preocupa. Eu não vou lá porque lá tem pecado. Não, você vem porque você faz parte do corpo e você tem que ajudar aquele que está caído, aquele que está no pecado, aquele que está fraco. É isso que está dizendo essas escrituras. Para você nunca mais sair da igreja. O único caso de exclusão de um membro é quando o membro já não é mais membro, mas é rebelde. A Bíblia dá ordem para excluir. Só é excluído da igreja em caso de rebelião, ou seja, não quer fazer parte desse corpo aqui. Não quer ser do corpo da igreja. Quer tirar você daqui para abrir outra igreja. Aí não é esse corpo desse ministério aqui. Aí é rebelião. Aí a Bíblia autoriza que tem leituras sobre isso que eu prego outro dia para vocês, que aí você pode expulsar da igreja. É só em caso de rebelião. Terminando aqui. Versículo 28. E a uns, olha aqui, igreja, você é particular, hein? Então você colhe pelo teu pecado. Não tem nada a ver com você. Você vindo, você vai ser abençoado. 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. Se você ficar na santidade, olha o que vai acontecer com você. Vai crescer espiritualmente. Vai ser apóstolo, vai ser profeta, em terceiro doutores, depois vai operar milagres, Deus vai usar você para operar milagres, depois dons de curar, socorros, governos de variedade. Aqui socorre, igreja, socorrer a obra de Deus financeiramente, viu? Deus vai levantar a gente para socorrer. Socorros, socorrer, porque sem isso aqui não faz igreja não. Aí eu tenho que entregar o salão, a CPFL vem, corta a luz, corta a água. Tem que ter socorro financeiramente, que é o que ele pregou. Se você não pode socorrer, não impeça quem está chegando aqui para socorrer. Porque essa pessoa às vezes pode ainda estar no erro, está no pecado, mas ela está socorrendo a obra. É dom, é corpo de Cristo, da igreja. Versículo 29. Porventura, são todos apóstolos? Não, não é todos. São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Todo mundo aqui faz milagre? Não. Deus pode te levantar para você orar para uma pessoa e o milagre acontecer. Deus pode levantar você e não eu. Eu posso ter o dom de pregar a palavra, mas eu não tenho dom de fazer milagre. Mas Deus pode te levantar, você é corpo. É membro do corpo. É isso que você tem que pedir para Deus. Em vez de ficar falando da vida dos outros, você tem que vir na igreja para buscar dons. Para você ser usada. Para curar alguém. Para fazer milagre na vida de alguém. Porque Deus vai te usar se você buscar. Versículo 30. Todos têm o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aqui eu estou encerrando. Em vez de você vir na igreja procurar o pecado do seu irmão, não vem na igreja para procurar pecado. Vem na igreja procurar ter dons espirituais, para que você venha encontrar um caminho mais excelente. Que caminho mais excelente? É o céu. Não tem como você entrar no céu querendo ver o pecado da igreja, do teu irmão. A Bíblia está dizendo que aquele mais fraquinho é necessário estar dentro da igreja. Você tem que estudar. É honrar para ajudar, para ele sair do pecado, para ele levantar e fazer a obra de Deus como tem que ser feita. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Ninguém vai te enganar mais depois dessa palavra.